Show me the money! What I call them? Funko Fun! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aí em mais um sábado para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana, dos quais a gente ainda não sabe. Então, como parte do jogo aqui, né, caso essa seja a primeira vez que você esteja vendo um vídeo desses, o que eu acho muito difícil, eu vou tentar adivinhar qual que vai ser o top 10 de bilheteria nos Estados Unidos nesse final de semana, que é, acredito eu, um feriadão, acho que é o Labor Day, o dia do trabalho deles lá. Então, assim, deveria ser um período bem quente, deveria ser um período agitado, mas não vai ser, né? Vamos ter muito repeteco aqui. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos e também para dar um hype aí, para ajudar na divulgação desse vídeo. Bom, como sempre aí, né, a parte 1 do nosso ritual, vamos dar uma olhada em como eu me saí nas apostas da última semana aí, que teve o fracasso do Corvo. Inclusive, eu tava fazendo uma pesquisa, o Brasil foi o quarto maior mercado do Corvo no mundo inteiro, né, e terceiro se você excluir os Estados Unidos. Então, nossa, eu fiquei impressionado com isso, meus parabéns aí pra Imagem Filmes que marketaram pra caramba esse filme. Mas vamos ver aqui, porque em primeiro lugar, a gente já sabia que o Deadpool Wolverine ia retomar a liderança, eu apostei que ele faria 19,50 milhões, mas eu acabei chutando um pouquinho alto, já que ele ficou com 18,310 milhões. Em segundo lugar, apostei que o Alien Romulus faria 18,60 milhões, só que ele veio um pouco abaixo, com 16,364 milhões. Em terceiro lugar, com É Assim Que Acaba, eu chutei um valor de 14,20 milhões, mas ele veio abaixo com 11,642 milhões. Em quarto lugar, a estreia do Pisque Duas Vezes, eu quase acertei, chutei aí 7,10 milhões pro filme da MGM dirigido pela Zoe Kravitz, mas ele acabou trazendo 7,301 milhões, ele foi um pouco melhor do que o esperado. Já o Twisters, eu sempre subestimava o filme do Lee Isaac Chung, dessa vez eu chutei em 6,50 milhões, eu podia jurar que ele ia superar, mas ele veio um pouco mais abaixo, com 6,103 milhões, porém eu ainda acho que ele vai ter uma sobrevida nesse final de semana, fiquem de olho. Em sexto lugar, apesar de não aparecer no banco de dados do The Numbers, teve a estreia do drama religioso A Forja, co-patrocinado pela Sony Pictures. Eu apostei que ele faria 6 milhões de dólares e ele acabou fazendo 6,65 milhões, foi bem melhor do que eu esperava. E, dando sequência aí, em sétimo lugar, eu apostei que o Coraline e o Mundo Secreto apareceria mais uma vez no relançamento dele com um valor de 5,10 milhões. Foi próximo, já que a animação da Laika trouxe 5,43 milhões. Em oitavo lugar, eu apostei que o Corvo faria pelo menos 5 milhões de dólares para Paramount. Em oitavo lugar, eu apostei que o remake do Corvo faria pelo menos 5 milhões de dólares para Lionsgate, só que ele foi bem abaixo das expectativas, com 4,644 milhões. E em nono lugar, meu malvado favorito 4, eu apostei que faria 3,78 milhões, só que ele foi ainda melhor do que o previsto, trazendo 4,249 milhões. E em décimo lugar, mesmo cenário, onde eu apostei que o Divertidamente 2 faria 1,60 milhões, mas a animação da Pixar ainda tem um pouquinho mais de gás, fazendo 2,38 milhões. Então, eu não acertei nenhum número dessa vez, pessoal. Quando você aposta, ou você ganha, ou você morre, ou você perde. Então, mas eu cheguei perto, vai. Eu cheguei perto em alguns, então vamos ver agora o que eu tenho de expectativa para esse final de semana, que vai ser, com toda certeza, mais uma vez dominado pelo Deadpool e Wolverine, o filme da Marvel e da Disney. Não tem uma grande estreia, né? As principais estreias é um biopic do Ronald Reagan e um terror chamado Afraid, da Sony. Final de semana bem vazio, bem fraco, e é o tipo de final de semana que alguém poderia falar que o cinema está morrendo, né? Então, vou apostar que a liderança fica mais uma vez com Deadpool e Wolverine da Marvel Studios, num valor bem conservador aí de 15,20 milhões. Seria cerca de 3 milhões de dólares a menos do que o final de semana passado. O filme está indo bem assim para conseguir, né, apostar num número tão cheio, com uma queda de semana a semana tão pequena. Em segundo lugar, deve ser uma briga próxima entre o Alien Romulus e o Reagan, mas eu vou dar a vantagem aí pro Alien Romulus da 20th Century Studios,
com o valor de 12,50 milhões. Em terceiro lugar, eu tô apostando aí que o Reagan, que é o biopic do presidente americano e ator, né, vivido pelo Dennis Quaid, vai fazer um número bem redondo. Vai ser um número redondo, não vai ter quebrado. Eu vou apostar em 10 milhões de dólares, porque é o tipo de filme que atrai um público mais velho, né? Num feriadão de Labor Day, esse tipo de produção costuma ganhar um gás assim. Em quarto lugar, eu acho que o É Assim Que Acaba da Sony vai continuar fazendo muito dinheiro. Agora, talvez um pouquinho menos, eu sinto que eu tô apostando baixo. Tem a possibilidade também do segundo, terceiro e quarto lugar serem intercambiáveis, mas eu vou apostar 9,50 milhões pro filme do Justin Baldoni, estrelado pela Blake Lively. Em quinto lugar, eu vou apostar no retorno do Twisters pro top 5 com valor de 7,85 milhões. O filme do Lee Isaac Chung estava no top 5 por muitas semanas consecutivas, ele perdeu o posto na última semana, mas agora ele vai voltar. Tô sentindo, é a hora aí do Glenn Powell e da Daisy Edgar Jones recuperarem seu posto aí no top 5. E em sexto lugar, a outra estreia principal da semana é um suspense tecnológico de ficção científica do Chris Weitz, chamado Afraid, que é estrelado pelo John Cho e pela Catherine Waterston. Parece muito, né, o filme do universo de Megan, é até uma produção da Blumhouse, né? Não deve fazer muito barulho, não deve ter o mesmo impacto, é sobre uma casa que perde o controle do sistema de inteligência artificial. Vou apostar um valor bem na lata de 7 milhões de dólares pro filme da Sony Blumhouse. Em sétimo lugar, prevejo aí que o Pisque Duas Vezes vai cair lá da sua posição de terceiro ou quarto lugar, em sétimo lugar com 5,52 milhões. Eu sinto que esse filme daí não se comunicou muito, não teve aquela conexão com o público americano. Em oitavo lugar, eu vou apostar que a Forja ainda vai continuar, porque ele teve uma nota A positiva no CinemaScore, então um valor aí de 5 milhões de dólares me parece correto. E em nono lugar, eu sinto que o meu malvado favorito 4 vai ter um acréscimo da semana passada, isso é consequência do feriadão do Labor Day, para um aumento aí de 4,90 milhões. E em décimo lugar, o mesmo deve se aplicar ao Divertidamente 2, que vai chegar na sua 12ª semana no top 10 de bilheteria americana. Vou chutar que o filme da Pixar vai fazer um valor um pouco quebrado de 4,10 milhões de dólares. Bom, é isso, pessoal. Esse é um clássico final de semana parado, não vai ter grande novidade, não vai ter muito mais do que eu vou poder falar, né? Vai ser, em que ponto do top 10, em que ponto do ranking está o Deadpool Wolverine, né? Vamos ver. Vai ter algumas coisas pra falar, eu acho que o mais interessante mesmo vai ser talvez um balanço que eu tô pensando em fazer sobre os vencedores e os perdedores da temporada do verão americano, né? Naturalmente, a Disney com Deadpool e Divertidamente 2 vão ser os grandes vencedores, mas vamos dar uma olhadinha na fase terrível que a Lionsgate tá experienciando. Assim, com a própria Warner Bros, né? Warner Bros teve aí uma trifecta de fracassos com o Furiosa, Os Observadores, o Horizon do Kevin Costner. Eu não colocaria o Armadilha do Shyamalan como um fracasso, porque eu acho que ele ainda vai conseguir se pagar, mas tem muito o que falar, né? Porém, a Warner Bros talvez seja a rainha, o rei da temporada do fall americano, do outono, porque na próxima semana eles vão lançar o Beetlejuice, que tá prometendo um caminhão de dinheiro. Vai ser muito divertido falar sobre isso. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários depois qual vocês acham que vai ser o top 10, ou pelo menos o top 5 desse final de semana nos Estados Unidos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.